Como era a vida na cidade de Sodoma? Qual era o grande pecado dos sodomitas para que Deus destruísse a cidade? O que nos diz a arqueologia sobre isso? Gênesis 19 é um dos relatos mais intrigantes e controversos da Bíblia. Veremos quais as implicações morais e espirituais que essa história tem para nós hoje. O significado do nome Sodoma é incerto, mas provavelmente deriva do Vale de Sidim, que em hitita quer dizer sal. O nome fala das planícies de sal e das covas de betume de um vale que ficava próximo ao Mar Morto, onde se situavam Sodoma e Gomorra. O local é mencionado mais de 50 vezes na Bíblia, na maioria das quais relacionado à incomum natureza pecaminosa que foi punida com julgamento incomum. Na história da guerra de Abraão contra o rei do leste, Sodoma e Gomorra são mencionadas entre as 5 cidades do Vale de Sidim, a Pentápole, junto com Admá, Zeboim e Zoar. As passagens que mencionam essas cidades concordam em localizá-las ao longo da costa sul do Mar Morto. Jamais foi encontrada alguma evidência arqueológica da existência dessas cidades nos locais onde pensamos que devem ter existido. Não somente o fogo e o enxofre consumiram aquelas cidades malignas, mas também as águas vieram e cobriram toda aquela vergonha para sempre. Talvez estejam sob as águas rasas do sul do Mar Morto, como supõem alguns. A arqueologia descobriu no lado sudeste do Mar Morto cemitérios em Bab Edrá e no Méria, que mostram que em uma data muito antiga havia lugarejos na área, muito antes da época em que Israel dominou o território. A maioria das outras referências ao local denuncia sua característica pecaminosa e a maldade de seus habitantes. A quantidade de material dedicado à história não é muito grande, mas os profetas de épocas posteriores não se cansaram de mencionar o local como exemplo número 1 do mal que exigia severa intervenção divina. A palavra sodomita, significando homossexualidade, demonstra que o principal pecado do local era a perversão moral, sexual, mas isso não deve ocultar de nós o fato de que o povo do local era pecador notório que participava em todas as classificações da má conduta. De fato, eles praticavam uma prostituição cultual, não apenas uma prostituição sexual literal. Eles eram homens consagrados ao mal e aos vícios não naturais. Portanto, como as mulheres estavam envolvidas na prostituição sagrada para o sustento de templos pagãos, é possível que homens também fossem consagrados a deuses e deusas, ganhando dinheiro para ajudar a financiar o ministério demoníaco. Esse tipo de prostituição homossexual sagrada se espalhava pela Síria, Frígia, Assíria e Babilônia. Asterote, ou Astarte, era a principal deusa envolvida. Dar dinheiro a um homossexual em troca de relações era chamado de o preço de um cão, tão degradante que era considerado. Os homossexuais eram chamados de kinaidos pelos gregos, palavra derivada de cão, para lembrar a forma canina, sem restrições, na qual eles praticavam a atividade sexual. A maioria dos problemas mais difíceis tem múltiplas causas e exige múltiplas soluções. E esse é, sem dúvida, o caso da homossexualidade. Fato é que a sodomia é condenada com termos severos pela lei mosaica. Deuteronômio 23, versículo 17, nos diz assim: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. E por Paulo, Romanos 1, versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, fica claro que Paulo não conseguia ver lugar para os homossexuais no reino de Deus. Os estudos atuais demonstram que os verdadeiros homossexuais constituem cerca de mais ou menos 4% da população.
mas a bissexualidade pode atingir o assombroso percentual de 20%, alguns casos até mais. No entanto, precisamos permitir que a luz da misericórdia e do amor brilhe nesse problema. A perseguição, o ódio e a discriminação contra os homossexuais, obviamente, deve ser condenado por qualquer homem que se proclame seguidor de Jesus Cristo. Todos nós cometemos pecados. Alguns deles são muito sérios, mas não perdemos a aceitação social por causa disso. E perceba que a lista dada por Paulo é bem grande, tá? Ele não fala só dos sodomitas, mas inclui os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os ladrões, os avarentos, os bêbados, maldizentes, não é? Então você que gosta de apontar o dedo dos que praticam determinado pecado, já parou para pensar que você pode estar incluído nessa lista aí? E se você é rápido em julgar, eu quero te dizer que você está incluído nessa lista. Apenas um olhar impuro já te torna um adúltero segundo os padrões estabelecidos por Jesus. Talvez você se ache bom quando comparado a alguém pior que você. Mas quando qualquer um, mesmo o homem mais santo que possa habitar nesse planeta, não se compara com Jesus Cristo. Quando ele se compara com Cristo, ele vai se enxergar. E vai enxergar a sua miserabilidade. Foi assim com Paulo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Para você não achar que eu estou inventando, confira esse texto lá em Romanos 7, versículo 24 a 25. O cristão é chamado para amar ao próximo. Portanto, não tem discussão. Ponto final. O nosso papel não é condenar, mas amar. Deus é o justo juiz. Não tente fazer o papel de Deus, pois ele faz esse papel como ninguém. E os que quiserem assumir seu papel, o papel de Deus, serão julgados severamente por isso. Não tem como escapar disso também. Tenha muito cuidado, pois a forma como você julga será a forma como você será julgado. Palavras de Jesus Cristo, viu? O justo juiz é o único que pode proporcionar um novo nascimento ao homem pecador. Ele faz assim com quem ele deseja. Portanto, é um erro tremendo tentar condenar quem quer que seja, pois Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um pode ser alcançado pela graça especial de Deus e pode vir a ser uma nova criatura através da fé em Cristo. Amém? Nós não temos condição de proporcionar uma vida nova para ninguém, mas Deus pode. E Ele continua fazendo isso através dos séculos e continuará agindo assim. Que a luz de Cristo brilhe sobre nós e que o amor de Cristo alcance os nossos corações e nos permita ser instrumentos de Deus nas vidas daqueles que tanto necessitam de uma palavra amiga, de compreensão e de amor. Se você entendeu, diga amém. Senhor nosso Deus, olhamos para a narrativa de Gênesis 19 e vemos a vida em Sodoma, uma cidade marcada pela depravação e pela corrupção moral. Vemos as atitudes dos sodomitas que se entregaram a práticas perversas e desafiaram a tua vontade. Neste momento, clamando a ti, ó Deus, pela tua orientação em nossas vidas, pedimos a ti discernimento para reconhecer o caminho da justiça e da santidade diante das tentações e das influências deste mundo. Que possamos resistir às pressões da sociedade e permanecer firmes em tua palavra, vivendo vidas íntegras e santas diante de ti. Fortaleça-nos, Senhor, para que, como teus filhos, possamos ser luz neste mundo de trevas. Capacita-nos a viver de acordo com os teus mandamentos, manifestando o teu amor e a tua verdade em todas as nossas ações e escolhas. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador e da tua graça redentora. Guia-nos, ó Deus, em cada passo do caminho, para que possamos seguir os teus preceitos e viver em conformidade com a tua vontade. Capacita-nos a ser instrumentos da tua paz e da tua justiça neste mundo conturbado, para que através de nossas vidas outros possam conhecer o teu amor e experimentar a tua salvação. Que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e nos capacite a viver vidas dignas do teu chamado. Ó Deus, oramos também por cada pedido que está sendo feito agora e por aqueles que serão colocados nos comentários. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai, em nome de Jesus,
com aquilo, Pai, que o Senhor tem, que só o Senhor sabe, que pode ser a solução definitiva para cada uma de nossas demandas. Pedimos a Ti, porque confiamos que o Senhor é o único que pode atender todas, Pai, as nossas solicitações, porque o Senhor tem todo o poder. Louvado seja o Senhor. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Mas antes, deixe o seu like, porque isso é muito importante, tá bom? Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, pois aqui você tem a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.